A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você que é da turma pré-adolescentes. Pois é, eu sou Miquel Mac e estamos aqui em mais um domingo, em mais uma aula maravilhosa que está apenas começando. E eu quero convidar você para juntamente comigo orarmos ao Senhor e agradecermos a Ele por mais um dia em sua presença, por mais uma semana sob os seus cuidados. Pois é, vamos orar e vamos agradecer e pedir para que Ele abençoe esta aula, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, gratos somos a Ti por estarmos em Tua presença, por continuarmos debaixo dos Teus cuidados. Gratos somos por toda a Tua misericórdia, Teu amor, Teu cuidado infinito para conosco. Senhor, queremos Te pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, livrando todo mal e que abençoe esta aula para a glorificação do Teu nome. Nós Te pedimos por tudo e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero convidar você para prestar atenção, para ficar bastante ligadinho nessa aula que está apenas começando e que sem dúvida será maravilhosa. Outra coisa muito importante, você tem lição? Se não tem, pega a Bíblia, porque através da Bíblia a gente aprende muito mais. A língua até enrolou agora, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que eu já falei que a gente ia falar sobre isso hoje. Na aula passada a gente falou sobre o quê? Variedades de línguas. Pois é, a Bíblia diz que Deus nos concede dons através do Espírito Santo. E um desses dons é a variedade de línguas. Ou seja, você recebe o dom de falar em línguas espirituais. Que coisa interessante, maravilhosa. É bom demais, minha gente, ter a presença de Deus. Pois é. Então, o dom de línguas, como eu falei na aula passada, ele é para edificação pessoal. Porque aquele que recebe e não interpreta, ou seja, ele não traduz aquilo que está dizendo, ele não passa a mensagem do que está dizendo, ele está edificando só a si mesmo. E nem ele sabe o que está dizendo, mas mesmo assim ele está se edificando porque ele está orando em mistério com Deus. Mas nós vemos que existem outros dons. E dentre eles existe o dom de interpretação de línguas. Ou seja, o dom que pega aquela mensagem que está sendo dita em línguas e passa para a igreja em nosso idioma, como por exemplo o português. Pois é, através do dom de interpretação de línguas, recebemos aí a mensagem de Deus em nosso próprio idioma. Ou seja, alguém fala na língua em mistério e outra pessoa fala em português. Eu já vi isso e é maravilhoso. Gente, eu lembro que isso ficou marcado durante toda a minha vida e eu vi isso na minha infância. Na outra igreja que eu congregava, lá em Gilgal, que é do setor 3, então, lá em Gilgal, eu lembro que quando eu era criança, existiam duas pessoas que se levantavam no conjunto de adultos, Novas de Alegria, e uma pessoa falava em mistério e outra interpretava. Se levantava as duas assim, aí ficavam falando em mistério. Falava, parava, aí a outra começava a falar em português, o que aquela pessoa tinha dito em mistério. Gente, pense num negócio impressionante. Eu já vi outros cantos também, mas esse, porque como foi algo quando eu ainda era criança, ficou muito marcado na minha memória. E até hoje eu lembro com muito carinho e com muita saudade, porque infelizmente a gente tem diminuído ver esses sinais do Espírito Santo ativo na igreja, mas se a gente orar, se a gente pedir, se a gente crer e buscar, pode ter certeza que ele só vai acontecer, olha, muito mais do que acontecia antes. Mas vamos começar a nossa aula de hoje, que está maravilhosa, porque, gente, dons espirituais, falar da presença de Deus, falar dos dons que ele distribui no meio da igreja, é sem dúvida algo muito, muito, muito importante. Parece até que subiu uma luz aqui, né? Mas é o reflexo do sol. Mas o nosso Deus é aquele que realiza milagres, é aquele que distribui dons e ele é aquele que distribui para quem busca, para quem pede. Então, nós vamos continuar a nossa aula e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no 1 Coríntios, capítulo 12. Pois é, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12. Será que você sabe onde está Coríntios? Gente, eu já ensinei tanto. No Novo Testamento, Coríntios está lá. Então vamos lá. Coríntios, o primeiro, né? Porque existem duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Vamos pegar a primeira que está logo após Romanos. Vamos lá, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Pois é. Vamos lá, para capítulo 12, versículo 10, que diz assim. Qualquer coisa é o reflexo do sol, tá, gente? Versículo 10, que diz assim. Uma pessoa recebe o poder de operar milagres. Outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda tem aqueles que recebem a capacidade para saber a diferença dos espíritos de quem vem do Espírito de Deus e quem não vem, ou seja, aquilo que vem de Deus ou não. Como a gente já falou, né? A capacidade de interpretar espíritos, ou seja, de saber se aquilo é de Deus ou não. Continuando,
uma pessoa falar em línguas e a outra lhe dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Gente, eu só quero deixar bem claro que no caso da interpretação de línguas não é a tradução, ou seja, por exemplo, como a gente faz com o inglês, a gente pega o inglês e traduz para o português, ou seja, que a gente passa aquilo que aquela palavra no inglês quer dizer. Por exemplo, I love you, eu amo você. Não é isso. Em relação às línguas espirituais, as línguas estranhas, não é tradução, é interpretação. Ou seja, a gente pega a mensagem, o sentido daquilo e passa para o português. Não é simplesmente traduzir palavra por palavra. Porque como a gente está falando de uma língua do céu, não necessariamente a gente sabe como é que funciona a gramática de lá, como é que isso acontece. Mas a gente está traduzindo o que Jesus está querendo passar para a sua igreja. Que coisa interessante, né? É maravilhoso o nosso Deus. Gente, o nosso Deus é sensacional, ele é magnífico, ele não tem igual, não tem comparação. Ele é incomparável, ele é majestoso. E lembrando, ele ama a todos nós de uma forma extremamente extraordinária. Então aproveite esse amor, meu querido aluno. Aproveite que ele também distribui os dons ainda hoje e peça ao Senhor que ele derrame dons sobre a sua vida. Peça ao Senhor para que ele abençoe a tua vida com dons, que ele capacite você para fazer a obra dele, porque com certeza ele tem um chamado na tua vida. Com certeza ele tem algo para realizar no mundo através de você. Imagina aí se o seu chamado for para ser missionário. Imagine se o seu chamado for para ser um levita, um adorador, um pregador. Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer na igreja. As meninas podem dirigir de oração, os meninos podem ser obreiro, podem ser pastor futuramente. Pois é, mas já hoje você é um escolhido de Deus. Já hoje, independente da sua idade, independente se você consegue falar bem, se você consegue cantar bem ou não, isso não importa. Deus usa quem Ele quer. A Bíblia diz que Deus chamou a Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu não posso ser profeta, eu não posso falar porque eu sou uma criança. Só que Deus disse: não diga se eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E tudo que eu te mandar, tudo irás. Olha só como é importante obedecer à voz de Deus. E Jeremias foi e foi um profeta. Ele obedeceu à voz de Deus e Deus usou ele. Do mesmo jeito, Deus pode usar você. Pois é, meu querido. Então, continuando. A Bíblia diz, nosso versículo, mais um versículo que tem aqui, diz assim: nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Então, nós vemos aí que o nosso Deus ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja e com a chamada de cada um de nós. Por exemplo, se você tem a chamada para ser profeta, para ser um pregador, Deus com certeza, provavelmente, e alguns levitas também, eles vão receber o dom de profecia, ou seja, de entregar a mensagem. Aí é uma pessoa só que fala em mistério e já fala automaticamente em português, já vai interpretando, ou seja, transmitindo a mensagem que Deus estava falando. Menina, isso é maravilhoso. Então, você já viu uma pessoa falando em mistério, interpretando, ou você já viu uma pessoa falando em mistério e outro interpretando? Independente disso, você tem que saber que os dons, eles todos são dons distribuídos por Deus através do Espírito Santo para a igreja para serem usados para a glória de Deus e principalmente o quê? Para a edificação da igreja. Eu sei que você já está sabendo disso. Pois é, meu querido aluno. Imagine aí, olha só, deixa eu ver se facilita. Imagine você falar num idioma e outras pessoas que falam outro idioma entender o que você está dizendo sem precisar de alguém para traduzir. Menino, isso é muito maravilhoso. Mas existem exemplos, tá? Já aconteceram momentos em que Deus usou uma pessoa falando num idioma e outro falando e outro sendo falante de outro idioma e entendeu tudo. Os dois conversaram cada um no seu idioma e não conheciam o idioma do outro e mesmo assim essas pessoas se entenderam do mesmo jeito que aconteceu, ó, lá no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que aqueles crentes que estavam reunidos, que receberam o dom de falar em línguas, eles começaram a glorificar a Deus, falar em outras línguas, mas no caso lá foram línguas terrenas e essas línguas eram aqui idiomas da terra e as pessoas que estavam lá de outras nações, eles começaram a entender o que os crentes estavam dizendo e ficaram, ei, como é que pode? Esse povo está falando a minha língua, lá do meu país, mas eles nunca nem ouviram falar, eu sempre falei no idioma deles aqui e eles nem me conhecem, esse povo... a maioria também eram analfabetos, pois é, eles não sabiam ler nem escrever e estavam falando outro idioma, imagina aí. Mas o nosso Deus é aquele que usa da forma como bem quer. Ele opera sinais e maravilhas, como eu já disse, que deixa todo mundo de boca aberta, queixo caído. Mas o nosso Deus é assim, ele é impressionante, ele é maravilhoso.
Pois bem, meus queridos, Paulo foi ele que mais ensinou, que mais falou a respeito dos dons espirituais. Em relação ao dom de interpretação de língua, ele falou que é muito importante para a edificação da igreja, porque lembrando que eu já disse, aquele que recebe o dom só de falar em línguas, ele edifica só a si mesmo quando ele fala em línguas, mas o que recebe o dom de interpretação de línguas, ele fala. E quando ele fala, ele está transmitindo a mensagem que Deus enviou para a igreja. Ou seja, ele está passando a mensagem de uma forma que a igreja entenda. Porque aquele que está falando só em mistério, nem ele está entendendo. Ele está conversando, está orando em mistério com Deus, mas ele não está entendendo nada. O espírito dele está sendo edificado. O espírito dele é edificado através daquela oração que ele não entende. Mas, assim, a gente sabe que tem um propósito naquilo ali. Deus, ele sabe o que faz. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito. Então a gente não precisa se preocupar. Contudo, aquele que fala em mistério e aquele que interpreta, ou seja, aquele transmite a mensagem, não é a tradução, como eu falei, não é traduzir palavra por palavra, mas é transmitir a mensagem, aquilo que Deus está querendo passar para a sua igreja, aí sim nós temos que ver que isso, sem dúvida, é algo que é mais importante, porque quando a gente edifica a nós mesmos, é uma pessoa só que é edificada, mas através do dom de interpretação de língua, toda a igreja é edificada, ou seja, todo mundo recebe a mensagem de Deus, todo mundo pode ouvir a mensagem de Deus, e esse é o propósito principal do dom de interpretação de língua, fazer com que toda a igreja ouça a voz de Deus, ouça a mensagem que Deus quer passar e através disso haja de acordo com a vontade de Deus. Imagina aí se Deus quiser falar que a igreja se conserte, mude de vida, mude uma postura, enfim, aí a pessoa não recebe o dom de falar, aliás, o dom de interpretação, recebe só o dom de falar em línguas. Aí ele vai falar e ninguém vai entender nada, mas existe também um dom de interpretação para que passe para a igreja aquilo que Deus quer, ou seja, vai falar em mistério, mas também vai falar em português, digamos assim. Pois é, bem explicadinho para todo mundo entender. E continuando, Paulo diz que a gente deve orar, ou seja, deve pedir a Deus para receber o dom de interpretação de línguas, justamente para isso, para que toda a igreja fique ciente daquilo que Deus está falando, fique por dentro de tudo aquilo que Deus está querendo revelar, está querendo dizer para a sua igreja. Então, através disso, toda a igreja é edificada. Paulo diz que devemos orar, devemos pedir a Deus para recebermos o dom de interpretação de língua, porque é um dom muito importante. Imagina aí toda a igreja sendo edificada, toda a igreja recebendo a mensagem de Deus, isso é maravilhoso. Ou seja, não é só para uma pessoa, é para todo mundo. E lembrando que Deus diz assim, que o propósito dele é salvar todas as pessoas. Então, mesmo que existem mensagens direcionadas, eu preciso explicar sobre isso, existem mensagens direcionadas para cada uma pessoa, por exemplo, tem certas coisas que Deus quer falar especificamente com alguém. Isso aí é algo particular de Deus com a pessoa. Mas existem mensagens também que são para todas as igrejas. Então, existem momentos que não precisa da interpretação de línguas, porque Deus não tem naquele momento que a pessoa está falando em línguas, ela simplesmente está só alegre, está feliz, está sentindo a presença de Deus. E uma forma de demonstrar isso é eu falar em línguas. Aquele que é batizado e recebe o dom de falar em línguas. Então, através disso, ele está demonstrando sua alegria em sentir a presença de Deus, aí ele começa a falar em línguas. Mas também, isso não quer dizer que é Deus que está falando ali com alguém. Não, é uma alegria pessoal da pessoa, e através dessa alegria, ele fala em línguas. Existem também línguas que precisam da interpretação, que é aí que a gente tem que ver uma coisa. Quando existe a interpretação, tem às vezes para uma pessoa ou para mais de uma, como também para toda a igreja. Eu já vi, por exemplo, isso. Eu já vi Deus usando alguém para toda a igreja, ou, por exemplo, para um conjunto, para uma família, enfim, para alguns amigos. Mas também há momentos que Deus usa só para uma pessoa. Deus fala, interpreta para uma pessoa. Por exemplo, aconteceu na minha família, de que quando Deus enviou alguém para falar com minha avó, a mãe da minha mãe, a pessoa chegou lá e falou só em mistério. Olha que coisa interessante. Falou só em mistério e minha avó entendeu tudo. Ninguém entendeu nada do que a pessoa estava dizendo, mas minha avó entendeu tudo. A pessoa falou só em mistério e minha avó entendeu. E nesse dia, Deus usou essa pessoa para falar com minha avó que Deus estava preparando a minha avó para levá-la, né? Para colhê-la. Foi um pouco antes da minha avó morrer. E só a minha avó entendeu. Então, assim, Deus ele tem seus propósitos, Deus tem seus mistérios, mas é importante lembrar de uma coisa, que independente da situação, independente do propósito de Deus, a gente tem que acreditar, tem que realmente acreditar que Deus está fazendo o melhor, que Deus está preparando o melhor. Ah, Miqueias, mas você está falando aí
da sua avó que morreu. Pois é, mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de um justo, Deus tem prazer na morte daqueles que são fiéis a Ele. E lembrando que aquele que morre, que dorme no Senhor, ele não está, ele não acabou não, mas a gente tem uma vida eterna com Cristo. E a Bíblia diz que quando a trombeta soar no dia do arrebatamento, os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, terão os corpos transformados em corpos gloriosos e irão habitar com o Senhor nos ares, juntamente com toda a igreja que está viva no momento do arrebatamento. Pois é, então aquele que morre, ele apenas dorme no Senhor, ele simplesmente está só aguardando, esperando o arrebatamento acontecer para ressuscitar. Então eu sei que eu vou reencontrar minha avó, como também eu vou reencontrar minha mãe. É interessante que aconteceu mais ou menos parecido quando Deus foi, um pouco antes de Deus levar minha mãe, Deus enviou uma pessoa lá falando com ela e disse a ela, falou só com ela e disse a ela que estava chegando o momento dela partir. E o interessante é que o Espírito Santo ele não deixa a gente enganado, porque aconteceu de que uma pessoa entendeu errado, que Deus ia curar minha mãe, por exemplo, e quando essa pessoa foi dizer a mim, olha, Deus disse que ia curar e tudo, na mesma hora o Espírito Santo disse, eu não falei que ia curar, viu? Eu disse que vou preparar e vou levar. Então, assim, o nosso Deus é um Deus que se revela para nós, é um Deus que fala com a gente, é um Deus que mostra os seus propósitos para as nossas vidas. E é importante que a gente saiba que mesmo que seja difícil a chamada, que mesmo que seja difícil o propósito das nossas vidas, vale a pena obedecer, vale a pena servir a Ele com fidelidade, porque Ele só tem o melhor para as nossas vidas. Então, como hoje a gente fala sobre interpretação de línguas, é importante que você peça esse dom a Deus ou qualquer outro dom, para que você seja capacitado para fazer a obra do Senhor aqui na terra, enquanto a igreja do Senhor não é arrebatada. Pois é, mas o dom de edificação, o dom de interpretação de línguas é para quê? Para a edificação da igreja. Muito bem. Eu quero agradecer a você que prestou atenção nessa aula, que assistiu tudo bem direitinho, que ficou ligadinho, porque, gente, é muito importante a gente aprender mais de Deus e essa lição está maravilhosa, sem dúvida. Cada dia falando sobre um dom especial, específico, então assim, faz com que a gente aprenda, entenda melhor sobre a forma como Deus trabalha no meio da sua igreja, como o Espírito Santo age em nossas vidas, como Ele distribui dons espirituais e como Ele nos usa em sua obra. Que coisa maravilhosa! Então, pois é, eu quero convidar você para orar juntamente comigo, pedir a Deus, se você preferir esse dom, enfim, ou outro, não tem problema, fale com Deus, mas com certeza o dom que Ele der a você, pode ter certeza que será o melhor para a tua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa aula, que sem dúvida foi maravilhosa. Eu quero agradecer a sua companhia e pedir para que você fique ligadinho lá na próxima aula, domingo que vem, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por esta aula maravilhosa que passamos aqui esses minutos aprendendo mais de Ti. Senhor, nós queremos te pedir pelos dons espirituais para que o Senhor vai derramar na vida de cada um dos nossos alunos, Senhor, e que eles sejam capacitados para fazer a Tua obra. Se for o dom de interpretação de línguas, amém, para que a Tua igreja seja edificada através da vida deste aluno, Senhor, quando ele transmitir a mensagem do Teu reino. Nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero ficar muito grato a você que assistiu a nossa aula de hoje e convidar você para a próxima domingo estar ligadinho, prestando atenção, porque essa aula, com certeza, ela vai ficar marcada no teu coração e a de domingo também. Então, um cheiro para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma semana abençoada, maravilhosa, debaixo do cuidado, da proteção de Deus. E lembre-se sempre, viu? Cuidar-se para que o coronavírus não chegue nem perto de você. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau!